Pois bem, queridos, então, dando prosseguimento aí ao nosso conteúdo, elementos das funções. Os elementos das funções, eles vão estar nesses três conjuntos que eu vou colocar logo em seguida aqui para vocês. Então, toda função ela é formada por três conjuntos, que são o domínio, que representa o conjunto dos valores que você vai colocar no x, o contradomínio, que nós vamos ver logo em seguida, e a imagem, que é o conjunto dos valores que você coloca no y. E essa imagem, esse conjunto, ele vai ficar dentro do contradomínio. É um subconjunto do contradomínio, está dentro do contradomínio. Vamos lá, não é toda relação que é uma função. Para que uma relação seja função, cada elemento do domínio deve se relacionar com apenas um elemento do contradomínio. Então aqui coloquei dois exemplos para a gente analisar se vão ser ou não funções. O que significa essa simbologia aqui? Que muitas questões às vezes colocam e não serve absolutamente para nada, mas nesse tipo de situação aqui é o que vai fazer toda a diferença. Vamos lá. Esse fzinho aqui, isso aqui não é nada mesmo não. Isso aqui é só o nome que a própria questão coloca para a função. Pode chamar de g, pode chamar de h. Essa letrinha aqui é irrelevante. F de função mesmo. Agora, esses dois conjuntos aqui, o primeiro é o domínio, ou seja, o nosso domínio é o conjunto dos reais. Vamos colocar os reais no x. E esse segundo conjunto é o contradomínio. Ah, mas e a imagem? Vamos lá. A imagem são os valores que estão aqui dentro que você consegue encontrar no y. Porque não são todos os valores daqui que você vai conseguir obter no y. Apenas os valores que você conseguir obter para y é o que vai formar a imagem. Aí você coloca dois diagramas representando o domínio, todo esse conjunto da esquerda, e o conjunto da direita, todo ele, o contradomínio. Fica totalmente a seu critério escolher os números que você vai colocar tanto aqui quanto aqui. Sendo que tem que estar dentro dessa restrição que a questão colocou, que seja de reais para reais. Então vamos lá. Se fica a seu critério escolher os elementos, então vamos lá, vamos colocar um número qualquer. Vamos colocar o 2. Ah, o 2 é um número real. Se eu coloco o 2 no x, eu faço a conta e encontro lá no outro lado o 4. Tranquilo? Mas aí a gente vai pensar, o 2 ele manda setinha apenas para o 4? Sim. O 4 recebe setinha apenas do 2? Não. Ele recebe setinha também do menos 2. E menos 2 é um número que está dentro do nosso domínio, está dentro dos reais. Ah, mas é assim mesmo? A gente que vai escolhendo os números? Sim. Então, se é você que vai escolher os elementos, que você procure variar bastante. Por quê? Porque, na verdade, você pode colocar 2, 3. Eu considero que colocar uns 5 elementos seja suficiente. Mas que dentre esses 5 que você vai colocar, que você varie bastante. Por quê? Porque você vai colocar só 5, você vai colocar só 6, você vai colocar uma quantidade de elementos, mas a quantidade total de elementos é infinita. Esses que você coloca tem que dar uma representação de todos os infinitos elementos. Então, que você procure variar bastante para ver se vai dar algum tipo de problema. Se não der, é porque a relação é função. Então, se eu vou variar bastante, eu coloco 0, para ver o que vai dar, né? 0. Aí vamos colocar um número um pouquinho mais sinistro. Por exemplo, raiz de 3. Está dentro dos reais. Ele vai mandar setinha para o 3. Não teve problema nenhum. O que seria a gente ter um problema? O que seria a gente classificar uma relação como não sendo função? Estão vendo aqui? Cada elemento do domínio deve se relacionar com apenas um elemento do contradomínio? Então, esse cara se relaciona com apenas um, só com 4. Esse cara também. Cada elementozinho daqui está se relacionando com apenas um elemento do outro lado. Até aí, beleza. Não tem problema o 4 se relacionar com 2. Você tem que olhar para o domínio. Tem que sair exatamente uma setinha de cada elemento. Não pode nem sair mais nem menos do que uma. Então, beleza.
E, no modo geral, esse 5 aí já dá o suficiente para a gente considerar que é a função. Se não deu ruim até agora, coloquei 0, positivo, negativo, raiz de 3. Então, é a função. Mas só para constar, todo esse conjunto da esquerda é o domínio e não tem só 5 elementos. Eu escrevi só 5, tem infinitos elementos. E na direita também, todos os reais, infinitos. Agora, vamos só pensar aqui. Todo mundo da direita vai receber setinha? Todo esse conjunto contra domínio vai receber setinha? Não. Pensem em alguém que não vai receber setinha. Vamos lá. Muita gente, quando eu faço essa pergunta, me fala 7. Que 7 não tem raiz. Tem raiz de 7, assim como 3. O raiz de 3 mandou setinha para o 3. O 7 recebe setinha do raiz de 7. Quem não vai receber setinha são os negativos, que estão dentro dos reais, mas nenhum x real ao quadrado vai dar menos 1, menos 2. Então, aqui está a diferença entre a imagem, que é esse conjunto aqui, para o contradomínio, que é todo este conjunto. Beleza, queridos? Então, aqui, da forma como está, é a função. Agora, vamos dar uma olhadinha aqui. Como é que isso aqui pode vir numa prova, numa questão? Vir uns 3 itens desse aqui e pedir para você classificar se é ou não função. E aí vai vir lá nas opções. É função, não é função, é função. Por exemplo, né? 3 itens. E as questões, as opções variando dessa forma. É, não é, não é, enfim, dessa maneira. Vamos ver se isso aqui é ou não função. Vai ficar a meu critério escolher os elementos que eu vou colocar, sendo que na esquerda, naturais. Não posso ir além deles. Então vamos lá, né? 0, natural, não tem problema. 0 sobre 2 mais 3. 3. Ah, mas é a meu critério eu que escolho? É. Então você pode escolher, posso colocar qualquer um. Vamos colocar aqui o 10, o 18. O 10 vai mandar a setinha. Vamos lá, vamos fazer a conta. 10 sobre 2, 5, mais 3, 8. E 18. Colocando aqui um pouquinho melhor. Sobre 2, 9. Mais 3, 12. Bom, vamos lá. O que eu falei para vocês? Você deve colocar os elementos aqui de forma que você varie bastante. Variando o máximo possível. E, variando bastante, a gente olhando para esses 3 aqui, ó, pô, não estão variando não. E se eu continuar colocando elementos pares, eu vou achar que é a função. E a gente tem que ter noção de que aqui na esquerda não tem só 3, nem só 4, nem só 10. Tem infinitos. Então, para dar a ideia de todos esses infinitos, sem, obviamente, eu colocar todos, não teria como fazer isso, que eu varie bastante. Então, pô, se eu tenho naturais, que eu coloque 0, um positivo e um negativo, o 0, e que eu coloque um par e um ímpar. Que eu coloque um par e um ímpar. Negativo não, porque nos naturais não tem negativos. Mas eu tenho pares e ímpares. Se eu colocar só os números pares, eu vou achar que é a função. Então, pô, vamos colocar um ímpar só para ver o que vai acontecer? Então, eu variando bastante, se não tiver nenhum problema, beleza, é a função. Mas vamos lá, ó. Se eu colocar o 5, teoricamente ele estaria dentro desse conjunto da esquerda, o 5. Mas aí vai dar um problema, porque eu estou de naturais para inteiros. Se eu coloco 5, 5 sobre 2 dá 2,5, mais 3 daria 5,5. Ele não está aqui na direita, o 5,5 não faz parte do conjunto da direita, porque na direita só temos os inteiros. Então o 5, ele fica sobrando, ele não tem ninguém para mandar a setinha. Sendo assim, se sobrou, não é função. Ah, mas e se eu colocasse só os números pares? Continuaria não sendo função. Por quê? Porque você pode colocar quantos você quiser. Você tem infinitos números na esquerda. Ah, colocou só os pares? Beleza. Mas você tem que ter noção de que os ímpares também estão ali. Por mais que você não escreva. Por exemplo, eu tenho o número 1, o número 2, o número 3, todos eles estão aqui. Porque o que determina é isso aqui, ó. Então, por mais que você não escreva, você tem que ter noção de que eles estão ali. Então, por isso que você tem que variar o máximo possível. Porque não tem como você colocar infinitos números. Então, que você varie
bastante para ver como é que vai se comportar a função como um todo, beleza? Então aqui é a função e esse exemplo aqui não é a função. Beleza, queridos? Então, queridos, olha só. A gente acabou de ver esse exemplo aqui de quando é, quando é que não é, através da expressão armando os diagramas. Agora, digamos que a gente veja num gráfico. Coloquei aqui, marque, faltou um Rzinho ali. Marque os gráficos que podem representar funções. Olha só, como é que a gente, no gráfico, determina se vai ser ou não função. É um maceteadozinho bem simples. Você vai traçar retas verticais, ou seja, retas paralelas ao eixo Y. Essas retas que a gente traçar, elas não podem cortar mais de um ponto. Se alguma dessas retas cortar mais de um ponto do gráfico, não é função. Lembrando que o ponto onde cortou no eixo X não conta, só conta no próprio gráfico. Essas verticais, elas não podem cortar mais de um ponto. Se alguma vertical em algum lugar cortar mais de um ponto, não é função. Então, os gráficos que podem representar funções são os que estão na letra A e na letra C. Não convém aqui, em questões desse tipo, você analisar qual seria a expressão que gerou o gráfico. Não convém você pensar dessa forma. Por mais que o gráfico seja estranho, você está vendo aqui uma função. As verticais só cortam um ponto. Agora aqui corta em 2 e aqui também corta em 2. Cortou em mais de um ponto, não é função. Ah, mas por que não é função? É simples. Porque a gente, se for representar isso aqui no diagrama, você tem esses dois pontos aqui, ó, se eles estão numa mesma vertical, eles têm o mesmo x e valores diferentes de y. Então é como se no diagrama eu tivesse o único x mandando setinha para dois y. Beleza? Então, são as situações onde não é função. Aonde que não é função? Quando fica o elemento sem mandar setinha e quando, porventura, fica o elemento mandando mais de uma setinha. Qualquer uma dessas duas situações faz com que a relação não seja função. Beleza, meus queridos? Forte abraço, até a próxima. Pois bem, queridos, na nossa última aula a gente viu o que era o domínio, o contradomínio, a imagem de uma função, e também vimos como é que se fazia para determinar se a relação seria ou não função. Beleza. Aqui agora a gente vai ver o seguinte, a questão ela te fornece a expressão e te pergunta o domínio. Como é que você vai fazer para determinar o domínio de uma função? Como a gente tinha visto na aula passada, o domínio são os valores do x. Então, quando a questão te pergunta o domínio, em outras palavras, ela está te perguntando quais são os possíveis valores do x. Aí você tem que ver as restrições que esse x tem devido à localização dele. Se você tiver um x no denominador, você vai pegar esse denominador e vai falar que ele é diferente de zero. Por quê? Porque a divisão é numerador pelo denominador. E como não existe divisão por zero, você não pode ter zero no denominador. Então o denominador tem que ser diferente de zero. E a segunda situação que pode ocorrer é você encontrar um radical com índice par. Radical é o nome do símbolo da raiz aqui. E se o índicezinho, o número que tiver aqui fora, for par, o cara que está ali dentro, o radicando, ele tem que ser maior ou igual a zero. Beleza, meus queridos? Então, nas funções, como a gente não trabalha com raiz quadrada de número negativo, dentro das funções, né? O radicando, que é o cara que fica dentro do radical, ele tem que ser maior ou igual a zero. Pois bem, então olha só, coloquei aqui alguns exemplos que podem ocorrer para vocês. Se você encontra a expressão aqui no denominador, você pensa, pô, essa expressão ela tem a restrição de ter que ser diferente de zero. Então, 3x menos 12, diferente de zero. E as contas que você faz com o sinal de diferente são exatamente as mesmas que você faria caso o sinal fosse igual. Você joga o 12 para o outro lado e coloca o 3 dividindo depois. X diferente de 4. Certo, queridos? Que o 12 passou positivo e o 3 passou para baixo do 12, dando 4. Aqui, a gente pode notar que temos o segundo caso, uma raiz quadrada. 2x menos 10 maior ou igual a 0. E x maior ou igual a 5. Que seria o nosso 10 indo para o outro lado, ficando positivo, e o 2 passando para baixo. E essa situaçãozinha aqui, ó, muito interessante. Você pode notar que aqui você tem os dois casos ao mesmo tempo.
você tem essa expressãozinha aqui, ó, tanto dentro de uma raiz quadrada, como no denominador da fração. Então, pense comigo, se está no denominador, não pode ser zero. E se está na raiz quadrada, não pode ser negativo. Então, se esse 3x menos 6 não pode ser menor nem igual a zero, só sobrou ele ser maior do que zero. Ou seja, 3x mais 6 maior que zero. Não tem mais o igual. Pela lógica, vamos pensar. Se ele está no denominador, ele não tem que ser diferente de zero? E se ele é diferente, ele não é igual. E se não é igual, a gente tira o igual aqui, ó, da nossa inequaçãozinha e fica só o maior. Dando para a gente x maior do que menos 6 dividido por 3. E menos 6 por 3 dá menos 2. Beleza, queridos? Vamos dar uma olhadinha então como é que se faz para achar a imagem, que é o conjunto dos valores do y. Então, meus queridos, olhem só. Assim como o domínio é o conjunto dos valores do x, a imagem é o conjunto dos valores do y. Como é que você vai resolver quando a questão te pedir a imagem? Bom, infelizmente não tem um bizu, uma maneira direta de se resolver que nem a gente fez lá no domínio. O domínio é o conjunto dos valores do x. Mas aí como é que você acha? Ou tem x na raiz quadrada ou no denominador. Aí você faz aquele maceteadozinho, acabou. Agora imagem não, eu poderia colocar 20 situações diferentes e as 20 você fazer de forma diferente. Basicamente, imagem é o y. Quando a questão te pergunta como é que você vai fazer para achar o conjunto imagem, ela está querendo saber quais são os possíveis valores do y. E aí você vai ter que ver dentro de realmente cada questão como é que você vai fazer. Aqui, por exemplo, é uma questão que você vai fazer pelas opções. Então não é roubar você aqui fazer pelas opções. Você tem que fazer pelas opções nesse caso aqui. Não tem outra maneira de se fazer, beleza? E aí o que acontece? Vamos dar uma olhada aqui, eu coloquei esses 3 exemplos para justamente você se ligar que existem várias maneiras diferentes de você fazer. No caso aqui, como eu falei, não estou roubando fazendo pelas opções, porque aqui só dá para fazer pelas opções mesmo. Mas se fosse o caso, né, na hora da prova, tem a maneira na moral de se fazer. Caso você não conseguisse ver uma maneira na moral, faz roubando mesmo. É múltipla escolha, né? Então o mais importante é você acertar. Só que aqui só dá para fazer pelas opções mesmo. Vamos lá. F de Z em R, ou seja, o nosso domínio é o conjunto dos inteiros e o contradomínio é todo o conjunto de reais. Apenas os valores que estão aqui dentro, que recebem a setinha que você encontra no y, é o que forma a imagem. Quando a questão ela já pré-determina quem é o nosso domínio, não cabe aqui você achar o domínio da função, porque ela já te definiu que o domínio seria só os inteiros. Aí o que acontece? O conjunto imagem contém qual desses elementos? O conjunto imagem é o y e, em outras palavras, a questão está querendo saber qual desses é um possível valor para y. O que você vai fazer? Vai colocar um por um no y e vai ver o que vai acontecer. Se vai dar bom ou se vai dar ruim. Se vai ficar legal o x ou não. Vamos lá. Se eu colocar 1/4 aqui no lugar do y, 1 sobre 1 mais x2. Eu faço a conta, multiplicando cruzado aqui, ó. 1 mais x² igual a 4, x² igual a 3 e x igual a mais ou menos raiz de 3. Segura isso aí. Vamos ver aqui a letra B. Apesar de a gente estar fazendo pelas opções, você pode notar que não vai precisar substituir todas as opções. x² igual a 4, x igual a mais ou menos 2. Você joga a raiz quadrada para o outro lado, mais ou menos o resultado da raiz quadrada. Por que eu não vou analisar as outras duas opções? Porque, obviamente, isso não tem como ser encontrado no lugar do y. Por que isso aqui não dá para encontrar no lugar do y? Olha a conta. 1 mais x ao quadrado. X ao quadrado nunca vai ser negativo. Somado com 1, com certeza vai dar positivo. E ainda tem 1 em cima. Então, uma divisão entre dois positivos não tem como dar menos meio nem menos 1/3. Só teria como dar esses dois valores aqui mesmo. E por que eu vou marcar letra B como minha resposta? Porque a questão ela não definiu que o nosso x seria apenas o conjunto dos inteiros. Então, para eu encontrar 1/4 no y, eu deveria colocar raiz de 3 no x. Como raiz de 3 não é um número inteiro, ele não vai fazer parte do x. Então, não temos como encontrar 1/4 no y. Mas 1/5 sim, basta eu colocar o 2 ou o menos 2. Beleza, queridos?
Então aqui é pelas opções mesmo que você vai fazer, não tem outra maneira. Já aqui, ó, a questão pediu o domínio e a imagem. Eu vou precisar achar o domínio primeiro para depois achar a imagem. Mesmo que a questão tivesse pedido apenas a imagem, eu também teria que achar o domínio primeiro. Então nessa questão, eu primeiro tenho que ver quais são os possíveis x para depois ver o que eu encontro no y. Olha só. Aquele primeiro termo aqui, ó, ele tem que ser maior ou igual a zero, porque está dentro da raiz quadrada, vimos isso anteriormente. E o outro também está dentro da raiz quadrada, também maior ou igual a zero. X maior ou igual a 4. Você tem duas inequações numa questão só. Agora você vai fazer a interseção, ou seja, o x que atende aos dois ao mesmo tempo. Se ele tem que ser maior ou igual a zero e também maior ou igual a 4, o que prevalece é maior ou igual a 4. Por quê? Ele sendo maior ou igual a 4 já está automaticamente sendo maior ou igual a zero, beleza? Então, esse aqui é o nosso domínio. Agora pensem comigo. Dá para a gente perceber ali que naquela expressão, à medida em que o x aumentar, o y também vai aumentar. Os dois aumentam infinitamente. O x é maior ou igual a 4, vai do 4 até o infinito. O y também aumenta infinitamente. Os dois aumentam juntos. Então vamos pela lógica. Se os dois aumentam juntos, quando eu colocar o menor x possível, que é 4, eu vou automaticamente encontrar o nosso menor y possível. E o y vai desse valor mínimo até o infinito. Vamos lá? Se o x for 4, o y que nós vamos encontrar vai ser raiz de 4 mais raiz de 4 menos 4. 4 menos 4 é 0, raiz de 4 é 2. O meu menor x é 4, o meu menor y é 2. Então, nosso y é maior ou igual a 2. E essa aqui é a nossa imagem. Beleza? A única situação assim que dá para dizer que é um maceteado que vai ser sempre é o seguinte: quando a questão te pede a imagem numa função do segundo grau. Notem que aqui eu não restringi os valores do x e nem do nosso contradomínio. Vocês estão falando que vou colocar qualquer real no nosso x. E eu quero aqui que você me diga qual é a imagem dessa função. Agora a gente já vai ter que pensar no gráfico. Como é que fica isso aqui? Pensem. Essa expressão vai ter o delta positivo. Então vai cortar o x em 2 pontos. E o gráfico fica assim. Cortando aqui no 3, que é o nosso c. Vimos isso em função do segundo grau. E aqui vai cortar nas raízes, que não convém nós acharmos. Por quê? Porque quando a questão fala em imagem, ela quer o y. É o y mais baixo até o y mais alto do gráfico. E o y mais baixo quem é? É o nosso y do vértice. Vimos isso aí em aulas atrás. Aí o que acontece? Quando a questão ela pede a imagem num gráfico, ela quer o y do ponto mais baixo até o y do ponto mais alto. E o y do ponto mais baixo aqui é o nosso y do vértice. Beleza? Então vamos lá. Qual é o y do vértice? Menos delta sobre 4a. O delta é b ao quadrado, menos 8 ao quadrado é 64. Menos 4 vezes a vezes c, menos 12 sobre 4. A conta aqui em cima vai dar 52, dividido por 4 dá 13, com menos da frente, menos 13. Cuidado, ela não vai do menos 13 até o 3, ela vai do menos 13 até o infinito. O gráfico ele sobe infinitamente. Então a nossa imagem, ela é do menos 13, fechado, porque a gente pode encontrar o menos 13 no y, isso vai até o mais infinito. E a gente convenciona que sempre o infinito fique com o intervalo aberto, beleza? Então, o que dá até para dizer maceteado aqui, que se pedir imagem numa função do segundo grau, sempre vai ter a ver com o y do vértice, que é o que está limitando ali o nosso gráfico no eixo vertical. Beleza, meus queridos? Então, forte abraço a todos e até a próxima. Meus queridos, estamos aqui de volta. Trouxe uma questãozinha da EEAR para vocês, Escola de Especialistas da Aeronáutica, trabalhando aqui com a parte de domínio da função. O domínio da função real fx igual raiz x mais 3 embaixo 4x menos 2. Notem que esse x que a gente está vendo ali, essas duas expressões com x em cima e embaixo, elas têm duas restrições. Por quê?
o denominador ele tem que ser diferente de zero. E o carinha que está dentro de um radical, o radicando, quando o índice é par, ele tem que ser maior ou igual a zero. Então, note que aqui a gente está encontrando duas restrições com expressões diferentes. Você está vendo aqui que x tem que ser diferente de meio, resolvendo esta continha aqui de cima, e a de baixo está dizendo que x tem que ser maior ou igual a menos 3. Beleza? Então, isso pode acontecer. Você encontrar duas restrições com a mesma expressão. Tem restrição com aquela raiz e restrição com aquele denominador. Você simplesmente vai marcar a resposta que atende aos dois ao mesmo tempo. E a resposta para isso aí é a nossa letra A. X pertence aos reais, tal que x é maior ou igual a menos 3 e x diferente de meio. Beleza, queridos? Então, um detalhezinho. Como é que poderia também vir essa resposta aqui? Se por um acaso, pensem comigo, se por um acaso aqui em cima fosse x menos 3, vamos trabalhar com essa situação, x menos 3 e o restante todo igual. Você ficaria com x menos 3, maior ou igual a 0, x maior ou igual a 3. Só supondo, a questão já acabou a letra A, mas pense comigo. Digamos que ali em cima fosse menos, x menos 3. Você não encontraria x maior ou igual a 3? E como é que ficaria a resposta com esse x maior ou igual a 3 e o x diferente de meio? Ficaria só isso aqui, ó. Ficaria x pertence aos reais, tal que x é maior ou igual a 3. Você não colocaria o diferente de meio. Sabe por que você não colocaria o diferente de meio? Pela lógica. Se ele já é maior ou igual a 3, já estaria subentendido que ele fosse diferente de meio. Beleza, queridos? Mas, como eu falar maior ou igual a menos 3, eu estaria incluindo meio, e meio não pode estar na resposta, a gente fala que, além disso aqui, o x também tem que ser diferente de meio. Beleza, meus queridos? Forte abraço e até... Pois bem, senhores, voltando aqui, vamos às classificações que as funções terão. Você pode dizer que a função é sobrejetora, injetora, bijetora. Vamos lá. Quando é que você vai falar que se trata de uma função sobrejetora? Quando o contradomínio é igual à imagem. Se o contradomínio for igual à imagem de uma função, você vai dizer que essa função é sobrejetora. Preste bem atenção. Você coloca uns diagramas. A questão ela vai vir assim. Vai colocar essa expressão aqui e vai te pedir qual é a classificação dessa função. Aí pode vir lá nas opções. Injetora, sobrejetora, bijetora, nem injetora nem sobrejetora, pode acontecer dela não ser nenhuma delas, ou também pode, a questão pode falar que a relação nem função é, pode acontecer isso aí. Ou então, simplesmente não é uma questão de verdadeiro ou falso. A questão coloca essa relação aqui, fala, é uma função sobrejetora, e pede para você classificar isso em verdadeiro ou falso. E eu já vou te antecipar, do jeito que ela está aqui, ela não é uma função sobrejetora, ela não tem o contradomínio igual à imagem. Como é que você vai fazer? Os diagramas não vêm na questão, vem só a expressão. Isso aqui faz parte da resolução, você está vendo se ela é ou não sobrejetora. Como é que você vai fazer? A questão definiu quem era o seu domínio e quem era o seu contradomínio. Reais e reais. Ou seja, teoricamente, você poderia colocar qualquer número na esquerda e qualquer número na direita. Real. Então vamos lá, né? Se é de reais para reais, vamos colocar um número qualquer que você sempre procure variar bastante. 3, ele manda a setinha para o 9. Certo? Porque x ao quadrado é y. E menos 3 também. 0 manda para o 0. Eu gosto de colocar o 0. Um positivo e negativo. E como está dentro de reais, eu costumo colocar uns números mais feiosos também. Tipo raiz de 7, alguma coisa assim, raiz de 10. Que são números que não têm raízes exatas, né? Mas estão dentro dos reais e eles ao quadrado dão 10. O que acontece? Esses números que a gente coloca são números que você escolhe, números aleatórios, mas você tem que ter noção de que não tem só 5 elementos na esquerda, não tem só 3 elementos na direita, tem infinitos, os infinitos reais. Esses que você coloca servem apenas de base para você ver como é que se comporta a função no modo geral. Mas você tem que ter noção de que não tem só esses 3, tem infinitos. E da forma como está ali, eu não vou falar que essa função tem o contradomínio igual à imagem.
ela não tem o contradomínio igual à imagem. Por quê? A imagem é só quem recebe a setinha. E o contradomínio é todo mundo da direita. Se todo mundo da direita receber setinha, beleza. Mas não é o caso. Porque dentro dos reais, eu não tenho só esses números. Eu também tenho números negativos. Ou seja, menos 1, ele não vai receber setinha de ninguém. Ah, mas então eu vejo algumas pessoas falando assim. Ah, mas então é só não escrever o menos 1. Não é por aí. Porque você escreve apenas alguns para ter noção de como é que está se comportando. Por mais que você não tenha escrito, ele vai estar ali, porque na direita tem todos os reais. E você apenas coloca alguns porque não tem como você colocar todos, são infinitos. Mas beleza. Ali, da forma como está, ela não seria sobrejetora. Por quê? Porque o contradomínio todo ficaria aqui e não seria igual à imagem, porque apenas o zero e os positivos receberiam setinha. Os negativos ficariam sobrando. Beleza, mas se a questão viesse com um sinalzinho de mais aqui, ó, do lado do R do contradomínio, eu estaria excluindo os negativos. Então ela vindo assim, é sim agora uma função sobrejetora, beleza? Porque eu excluí os negativos da direita, colocando esse sinalzinho de mais, e sendo assim, o nosso contradomínio passou a ser igual à imagem, e a função é sobrejetora. Agora, olha só, injetora. Cada elemento da imagem se relaciona com apenas um elemento do domínio. Resumindo, quem recebe só recebe uma setinha. Quem recebe só recebe uma setinha. Essa função aqui mesmo, ela não pode ser injetora, ela vai ser só sobrejetora, porque alguns elementos receberam duas setinhas. Essa função aqui, ó, se eu deixo ela do jeito que está, os elementos também receberiam duas setinhas. Mas se eu coloco aqui o sinalzinho de mais, ó, isso é a questão própria que vai definir, e ela pode muito bem colocar aquele sinal de mais ali, o nosso 3 mandaria para o 9, e no caso o 9 só receberia do 3. Não tem mais os negativos na esquerda. Continua tendo 0. Vamos colocar o raiz de 7. Ele manda para o 7. Mas, notem que eu não tirei os negativos da direita. Os negativos ficam ali. E eles ficam sobrando. Beleza. A função ela passa a não ser mais sobrejetora, devido a essa sobra aqui desses elementos, mas quem recebeu só recebeu uma. Então a função é injetora. Não precisava que obrigatoriamente esses carinhas ficassem sobrando aqui para ela ser injetora. Não. Mas o fato de sobrar só não permite mais a gente classificar como sobrejetora. Ela, no caso, vai ser apenas injetora. Se eu tivesse colocado um sinalzinho de mais aqui do lado, ela seria tanto sobrejetora como injetora. E aí ela seria bijetora. A função que você diz que é bijetora é aquela que é injetora e sobrejetora ao mesmo tempo. Ou seja, se eu colocasse esse sinalzinho de mais nos dois, tanto na esquerda como na direita, nós teríamos uma função bijetora. Mas eu vou colocar um outro exemplo, não vou colocar exatamente esse diante não, que já foi. Então olha aqui, ó. Digamos que eu tivesse f de r em r, onde y é igual a 2x mais 1. Eu nem preciso fazer restrições. Nem fiz as restrições ali de colocar sinal de mais ou um asterisco, né, que tiraria o zero. Fiz restrição nenhuma. E ela vai ser uma função bijetora. Pode ver que qualquer real que você pense, tanto para colocar na esquerda como na direita, vai ficar sempre de 1 para 1. Tipo, 0. Manda setinha para o 1. 2 vezes 0, 0, mais 1, 1. E se eu coloco 0 aqui, ele vai receber setinha do menos meio. Se eu coloco raiz de 3, ele vai mandar setinha para o 2, raiz de 3, mais 1. E assim por diante. Você vai ver que sempre vai ficar de 1 para 1, nenhum elemento aqui recebendo duas setinhas, e todos os elementos recebendo. Ou seja, a função é injetora? É. É sobrejetora? É. E ela sendo os dois ao mesmo tempo, você vai poder falar que ela é bijetora. Beleza, meus queridos? Então, forte abraço para todos e até a próxima. Queridos, professor Isidoro na área, trazendo mais um bizuzinho aqui para vocês, referente à função injetora. Como é que você visualiza um gráfico e percebe se é uma função injetora ou não? Olha só, para você ver se é função, antes de qualquer coisa, você deve traçar retas verticais e ver se alguma dessas retas aí corta em 2 pontos do gráfico. Se cortar em 2 pontos, não é função.
Podem perceber que nesse caso aqui, ó, qualquer vertical que você traça em qualquer uma das três situações, as verticais cortam um ponto só, beleza, é a função. Mas agora, ciente de que é a função, como é que você faz para saber se ela é injetora? Ao invés de você traçar verticais, você passa a traçar horizontais. Se alguma dessas horizontais cortar mais de um ponto, a função não é injetora. Então, no caso aqui, ó, apenas será injetora esta daqui. Apenas esta função é injetora. Essas duas não vão ser injetoras, por quê? Porque quando você traça essas retinhas ali, você está vendo cortar aqui, ó, 2 pontos e aqui cortar 3. O ponto onde corta do eixo Y não conta. E aqui, ó, as horizontais cortam um ponto só do gráfico. E por que tem esse esqueminha de você traçar horizontais e cortar em um ponto só ou cortar em mais? Porque olha só, se você for representar, por exemplo, essa daqui, ó, no diagrama, você vai perceber que esses 2 pontos têm x diferentes e o mesmo y, já que eles estão na mesma altura. Então, representando no diagrama, é como se você tivesse 2 valores diferentes de x, mandando setinha para um y só. O que faz com que a função não seja injetora. Que a injetora é aquela que quem recebe a setinha só recebe uma apenas. E como a horizontal está cortando em mais de um ponto, você tem y recebendo mais de uma setinha. Então, qual é o bizu? Quer saber se a função é ou não injetora? Traça horizontais. Essas horizontais só podem cortar um único ponto. Cortou em mais de um ponto, não é injetora. Injetora apenas esta função daqui. Beleza, meus queridos? Então fica essa dica. Forte abraço para todos e até a próxima. Pois bem, queridos, vamos aqui a nossa função inversa e a nossa função composta. Vamos lá. O que é uma função inversa? Eu te forneço uma função bijetora e te peço a inversa dessa função. Eventualmente, essa parte aqui de ela ter que ser bijetora pode cair de forma teórica na prova de vocês. Pode vir assim. O que é necessário para que uma função tenha inversa? E nas opções vai estar ela ser bijetora. Eu já vou te falar por quê. Mas tem lá a função f de x, a inversa é representada dessa maneira. F é menos 1 de x. Esse menos 1 aqui não é um expoente, é só a forma que convencionou se representar a função inversa. E para você achar a inversa, basta trocar de posição o x e o y e isolar o y. Por exemplo, y igual a 2x mais 7. Quem é a inversa? O que você faz? Ela originalmente é y igual a 2x menos 7. Trocou de posição, x igual a 2y mais 7. Isolou y, x menos 7 sobre 2. Assim como f de x é y, f a menos 1 de x também é o y, mas é o y da nova. Então, nós temos que f a menos 1 de x é x menos 7 sobre 2. Beleza? Ou seja, não tem lá tantos mistérios assim. Basta você trocar o x e o y de posição e depois isolar o y. E aqui a questão pediu f a menos 1 de 9. E aí você vai colocar o 9 no x. Mas vai colocar no x da antiga ou no x da nova? Com certeza você vai colocar no x da nova, porque ele pediu f a menos 1 de 9. 9 menos 7 sobre 2. Daria para fazermos isso aqui, a letra B, sem passar pela letra A, caso a questão só te pedisse isso daqui? Poderia. Era só você já colocar o 9 no lugar do y, direto aqui, ó. Porque pensem, se o 9 vai no x da inversa, é como se ele estivesse indo no y da original. 9 menos 7, 2, dividido por 2, daria 1 também. Ah, e por que ela tem que ser uma função bijetora? Porque como você troca o x e o y de posição, digamos que ela fosse só sobrejetora. Só sobrejetora, mas não fosse injetora, tá vendo? Na hora que você fosse fazer a inversa, você teria um x mandando 2 setinhas. Aí ela não seria função, beleza? Da mesma maneira que se ela fosse apenas injetora, assim, ó,
apenas injetora. Quem está recebendo só está recebendo uma, mas ela é só injetora, não é sobrejetora. Ela também não teria inversa, porque na hora que você fosse trocar o lado da direita, passar a mandar a setinha para a esquerda, né? Você troca o x e o y de posição, você teria elementos sem mandar setinha, aí também não seria função. Por isso que ela tem que ser bijetora e pode ser que isso caia de forma teórica na prova de vocês. Fora isso, é só trocar o x e o y de posição e isolar o y. Isso é a função inversa. Função composta. Não tem fórmula. Eu te forneço funções simples e te pergunto isso aqui, f do g de x. Pensem comigo. F de qualquer coisa não é 2 vezes ele mais 7? Então, f do g de x é f de 3x menos 1. E o que a função f faz com esse cara daqui de dentro do parênteses? Não multiplica ele por 2 e soma 7? Ou seja, multiplica o 3x menos 1 por 2 e soma 7. Então, o nosso f do g de x é igual a 6x mais 5. 2 vezes 3x, 6x, menos 2 aqui, mais 7 vai dar mais 5. Agora esse gofzinho que está ali, isso aqui nada mais é do que um sinônimo de g de f de x. É a mesma coisa, não tem diferença nenhuma. Então, g do f de x, pode vir que esse ozinho ali, gof, é um sinônimo. Então, mesma coisa, g de f de x vai ficar g de 2x mais 7. Ou seja, o que a função g faz? Multiplica por 3 e diminui 1. 3 vezes esse cara, menos 1. Então, 6x, 21, que é 3 vezes 7, 21 menos 1, mais 20. Beleza? Isso aqui é a maneira mais tranquila de vir. Agora pode vir um pouquinho mais elaborado, que é assim, ó, a questão ela te fornecer a função composta e pedir a simples. Se ela te fornecer a função composta e pedir a simples, aí fica um pouquinho mais elaborado. É o seguinte, você pega esse cara daqui de dentro, ó, e chama ele de K. Presta bem atenção, porque é uma regra que você vai seguir aqui, receita de bolo. Você pega esse cara que está dentro do parênteses e chama ele de K. E isola o x. K menos 1 sobre 2. K menos 1 sobre 2. Então, voltando, né? Pega esse cara dentro do parênteses, chama de K, isola o x. Aonde tiver x, você coloca K menos 1 sobre 2. Tanto do lado esquerdo como do lado direito. F de 2 vezes x mais 1, 6 vezes x mais 2. Sempre que você fizer esse processo, esse cara que está dentro do parênteses, quando você colocar no x, vai dar apenas k dentro do parênteses. Tem que dar só k. E vai dar, olha aqui, ó, corto 2 com 2, k menos 1 mais 1, vai ficar k. Cortou menos 1 com 1. Aqui também corta. E o 3 vai lá multiplicando, ele vai multiplicar os dois. 3 vezes k, 3 vezes menos 1 dá menos 3, com 2, menos 1. Agora pensem, esse esquema de você chamar de k é um artifício. Eu sei que k não é igual a x, x não é igual a k, mas pense, f de qualquer coisa, né? 3 vezes qualquer coisa menos 1, inclusive se for f de x. Então, o f de x é 3x menos 1. Então, recapitulando, pega esse cara que está dentro do parênteses, chama de k, isola o x. E aonde tiver x, tanto na esquerda como na direita, você substitui por essa expressão. Dentro do parênteses, obrigatoriamente, vai ficar apenas a letra k. E no outro lado vai ficar a expressão, depois você substitui por x. Beleza? E aqui, ó, letra B. F de 5. F de 5, aí você coloca o 5 aqui no lugar do x, da nova expressão. 3 vezes 5 menos 1. 15 menos 1, 14. Por que a gente coloca o 5 no lugar do x da nova? Porque se a gente colocasse aqui no x da antiga, ficaria 2 vezes 5, 10, mais 1, 11.
Não seria o F que você está buscando. Mas daria para você fazer, caso a questão só te pedisse a letra B, não te pedisse a letra A, daria para você fazer direto a letra B, sem você precisar passar por esse processo. Era só você fazer o seguinte: quem eu tenho que colocar no parênteses, no x, para que o parênteses seja 5? Quem eu tenho que colocar no x para que o parênteses todo seja 5? Ou seja, 2x mais 1 igual a 5. X igual a 2, concordam? Que o 2 colocado no x faz com que essa conta aqui fique igual a 5. E aí você coloca tanto 2 na esquerda como 2 no x da direita. Pode ver que quando você colocar o 2 aqui, ó, 2 vezes 2, 4 mais 1, 5. E coloco o 2 aqui também. 6 vezes 2, 12, mais 2, 14. Também dá certo. Beleza? Mas eventualmente pode ser que a questão te peça a função simples. Aqui, ó. E aí você vai ter que fazer esse trâmitezinho como eu coloquei. Beleza, queridos? Forte abraço para todos e até a próxima.